Sejam muito bem-vindos. Você vai acompanhar comigo agora o projeto de uma beliche feita no HaloMob, uma beliche com escada e escorregador. Para quem diz aí que não podemos fazer projetos 100% personalizados via HaloMob, que só dá para fazer módulos e caixarias, vou lhe mostrar aqui nesse vídeo como é que nós podemos fazer um projeto 100% personalizado. É claro que vamos precisar fazer recortes na hora que esse material chegar, porém o serviço artesanal vai ser mínimo. Um serviço mais pesado, mais bruto, você vai terceirizar tudo. Então você está vendo aí, eu começo fazendo as paredes, coloquei as tomadas de acordo com as medidas que eu recebi do cliente, ok? Eu estou fazendo esse projeto para outra marcenaria. Eu vou fazendo as linhas guias para eu ter noção do espaço, como eu vou organizar, o tamanho do colchão, né, o tamanho da cama. Eu abro o HaloMob aí, então eu começo botando uma estrutura de cama, uma estrutura simples. Como ela é uma cama suspensa, eu retiro faço toda a edição ali, né, em questão de tamanho dos sarrafos laterais, removo a cabeceira, então deixo ela toda ok. Você vai observar que um projeto desse, ele é muito dinâmico. Nós não podemos nós não podemos nos limitar a alguns módulos. Nós temos que pensar sempre novamente. Você vai ver que eu mudo várias vezes, principalmente o módulo dessa cama. Eu começo fazendo ela com a cama, com uma estrutura de cama mesmo, mas depois eu mudo essa estrutura para uma estrutura de rodapé, sendo que tudo está sendo feito com 18 mm. Então esse canto que fica aí sem apoio nenhum, eu coloco uma estrutura de madeira. Eu boto dois barrotes 6x6. Porém, como eu já disse, é um projeto dinâmico. Eu faço alteração depois, então eu vou fazendo e vou vendo o que precisa ser alterado ou melhorado, né, para a gente conseguir a melhor estruturação desse projeto, tá ok? No nicho eu deixo ele um pouco maior, eu deixo ele passando da lateral da cama, para não precisarmos fazer encontros certinho ali. Com um projeto grande como esse, às vezes nós não conseguimos. Na lateral eu faço um acabamento em T, para poder, pelo mesmo motivo, parede fora de prumo e o móvel não ficar 100% encostado. Então eu boto um acabamento de régua ali, onde a gente pode fazer o corte de acordo com a irregularidade da parede. Eu vou marcando aí com as linhas guias, né, o distanciamento de um nicho para o outro. Esses nichos, ele tem um nicho, e entre um nicho e outro ele tem um sarrafo. Olha só, então eu começo com o sarrafo embaixo, eu boto um rodapé, uma estrutura de rodapé em cima, embaixo dele. Eu vou botando e vou editando, eu deixo o recuo tanto na frente quanto atrás do rodapé. E aí eu vou começar a inserir o nicho. Vou redimensionando, eu oculto as peças para poder ficar melhor também a movimentação. Então eu vou ocultar o nicho e vou subir os sarrafos, ó, e depois eu reexibo ele, certo? Porque às vezes ele fica em cima das peças e aí a gente não consegue visualizar. Então depois que eu coloco, eu vou só selecionando o grupo de peças, né, que é o nicho e os dois sarrafos, e vou copiando. Da mesma forma que eu fiz na lateral, eu faço em cima o acabamento do forro. Olha só, então eu faço o acabamento do forro aí. Então a estrutura do nicho já está pronta, né? Bem simples. O que dá mais trabalho é a cama. Apaguei o barrote, como ele disse. Agora eu botei um frechal 6x10. Faço a mesma coisa, ó. Como ele vai encaixar dentro da estrutura da cama e tem peças ali que atrapalham esse encaixe, eu faço esse recorte, ó. Então eu já deixo tudo detalhado para na hora de eu fazer o plano de montagem. E aí eu vou revestir esse barrote, completando a estruturação, né? Eu copio as peças, porém eu já vou mudando também o nome delas, certo? Essa estruturação lateral aí que eu fiz é uma estruturação, eu botei dupla, uma lateral de tamponamento dupla, então vai ficar com 36 mm de espessura. Eu vou oculto o componente do HaloMob e faço uma geometria, porque ela vai ter alguns detalhes de encaixe e aí eu não consigo editar a geometria do HaloMob. Então, como eu não consigo editar a geometria do HaloMob, eu preciso fazer um detalhamento nessas peças, que haja um recorte para poder fazer um detalhe ali de encaixe. Eu oculto a geometria e eu oculto o módulo do HaloMob e começo a trabalhar com geometria, mas sempre eu deixo ele em cima e aí eu vou ocultando.
Essa estrutura da cama eu comecei a fazer dessa forma, mas depois também eu faço alteração dela. Então, eu oculto a geometria do Hello Mob, porém depois eu faço a geometria avulsa do próprio sketch. Aí você vai ver aí como é que eu faço esses encaixes da estruturação da cama agora. Então eu vou, olha só, isso aí é um sistema de encaixe de MDF, onde você não precisa fazer usinagem, você só pega as peças. Antes de você engrossar elas, você faz esse recorte ou no tico-tico, no banca de serra portátil, ok? Mas por que você faz isso? Por que você faz esse tipo de encaixe? Eu faço esse tipo de encaixe porque vai evitar de ficar usando cavilha para fazer o tipo de, né? Às vezes não dá para parafusar desse jeito aí, então eu acabo fazendo esse tipo de encaixe aí e fileta depois da estrutura feita, tá? Então a gente não pode filetar logo. Primeiro tem que engrossar, antes de engrossar tem que fazer os cortes, e depois de fazer os cortes você engrossa, e aí depois, quando tiver no lugar aí, ó, tudo certinho, é que vai fazer o filetamento, senão vai ficar emenda na fita também. Mas todos eles, a estrutura da cama, eu faço esse detalhamento e vou ocultando os módulos do Hello Mob e criando geometrias para poder eu ter essa compatibilidade das medidas também. Então, como eu já estou aqui no outro lado da cama, né? Eu boto essa peça encostada até na parede. Depois eu observo que eu tenho que reduzir ela, porque eu preciso da passagem da escada lá. Mas é como eu disse, é um projeto desse, você não pode se travar como você vai fazer antes de você começar. A gente olha o projeto, analisa ele no total e começa a fazer. No decorrer do projeto, certo? No decorrer do projeto é que nós vamos vendo melhores possibilidades para poder fazer esse projeto. Ó, no caso, eu já removi aí a estrutura da cama porque eu vi que não ia ficar legal. Ó. Deixei o sarrafo lateral todo completo. E aí eu vou fazer uma forma diferente agora aí, porque essa barra de cima ela precisa de um encaixe, porque ela tá solta só as duas peças de MDF. Agora essa outra peça de baixo aí, ela pode ser fixada através da estrutura da cama, né, de dentro para fora. Então, como ela pode ser fixada, eu não precisava daquela emenda ali bem no meio, né, que eu encerrei ela. Então, ó, eu vou pegar uma peça, um módulo já existente do Hello Mob, ó, vou baixar ele, vou diminuir, como ele pode ser fixado na lateral da cama, né? Então eu deixo ele bem alinhado ali com a cama agora, ó, certinho. Isaac, mas essa estrutura não vai ficar fraca? Olha, é uma estrutura toda 18 mm, a cama ela vai estar toda fixada, ela vai ter toda uma amarração completa, não é só isso. E vai ter o estrado da cama ainda, que eu vou fazer com painéis. Então só essa estrutura, sim, só essa estrutura ela é frágil, mas quando nós pegamos conjunto de tudo, né, toda a fixação, né, quando ela está toda amarrada, aí você tem um outro nível de sustentação da cama, né? Você tem outro nível de qualidade na estruturação. Então, isso aí eu estou bem tranquilo, já fiz outros projetos dessa forma, não tive problema nenhum, já tem mais de 3 anos, então isso aí não tem problema em relação à estrutura, porque ela está segura no nicho, ela está segura com barrote, ela vai estar segura no forro, nas paredes, e ainda vai ter a peça da escada ainda que vai segurar ela, tá, ok? Eu começo a fazer aí a estruturação do canto, mas é como eu disse, esse canto aí eu vou remover ele depois, porque tem que ter o acesso à cama, e eu acabei fazendo aí, depois é que eu fui observar. Então sempre você precisa estar repensando o seu projeto. Quanto mais complexo for o seu projeto, mais você tem que repensar. Eu posso até deixar aqui indicado para vocês um livro do Adam Grant, que foi um dos caras que fundou o Facebook com Mark Zuckerberg na época da faculdade. Depois ele não continuou. E ele fala, o nome do livro é Pense de Novo, é de Adam Grant. E eu aplico isso nos meus projetos, as teorias desse livro eu aplico. Então sempre a gente vai repensando o modo de estruturar no decorrer do projeto, até que a gente consiga, enfim, uma estruturação adequada, né, que a gente quer. Já deixo nomeado, ó, só a estrutura da cama, nomeio ali a estrutura do nicho, porque quando os móveis chegar você consegue identificar pela etiqueta ali de forma mais fácil para iniciar a montagem. E aí eu vou deixando, ó, eu sempre vou reexibindo e vou ocultando
as geometrias do Hello Mob, os módulos do Hello Mob, para ver realmente se está tudo certo, porque às vezes a gente coloca e aí passa um pequeno detalhe, e se você deixar ele todo oculto, você não vai conseguir observar isso, já que se você ficar reexibindo eles, qualquer impassezinho que tenha, você vai conseguir identificar de tantas vezes você vê. Vou fazer o fechamento do barrote interno também com MDF de 18mm branco. Todo o MDF branco é de 18mm, então eu faço o fechamento para poder não ficar mostrando, né, esse barrote aí madeirado, porque a madeira ela vai servir mesmo só como uma forma mais segura de sustentação dessa cama. Então eu faço o fechamento. O fechamento tá feito aí, ó. Eu vou, da mesma forma, eu oculto, ó, eu crio uma geometria, oculto o módulo do Hello Mob, né? Então eu faço esse detalhe do corte para a pessoa saber onde que ela vai precisar fazer um corte. Isaac, posso fazer o corte só com as medidas do projeto? Não. O ideal é que você tire a medida depois da peça montada, porque o projeto ele tem uma medida bem exata, mas na hora da execução essa medida ela pode dar alguma divergência. Então o ideal é que você pegue essas medidas na hora, pegue a intenção, né, do que é que tem que ser feito, ó, onde tem que ser cortado, confere as medidas em loco, tá, para poder fazer o recorte. Isso de tudo, tá? Não só desses acabamentos aí, mas de todo tipo de recorte que você for fazer, o ideal é que seja conferido na hora, exceto o da beliche. O da beliche a gente vai mostrar aí, você pode fazer o que? Do jeito que eu boto no projeto. Ó, essa lateral de tamponamento eu botei também para aguentar um pouco mais aquele canto. Já fiz um tamponamento só com engrosso nas bordas para poder a gente ter espaço para puxar a tomada. E agora eu tô criando a escrivaninha, tá ok? Isso aí é a escrivaninha, é o tampo da escrivaninha, eu botei duplo, não botei engrossado, né? Duplo, botei as cores aí madeirada. Eu tinha botado os nichos ali sal rosa, mas eu observando o projeto ele é todo madeirado, então eu fui lá e troquei para todo madeirado, certo? E aí eu vou botar embaixo agora a saia. A saia é um apoio a mais, né, para sustentar esse tampo, para evitar que ele empenhe, já que é um tampo de quase 2 metros de largura. Então eu boto uma saia embaixo, deixo uma folga atrás de 30mm, porque nós vamos puxar uma tomada para lá também. Faço uma outra estruturação, você vai ver que essa estruturação eu vou fazer toda na geometria, que é algo que não tem como eu botar no Hello Mob, porque pelo menos na indústria onde eu terceirizo, peça mínima que eu posso fazer é de 60mm, e essas peças aí tem 30mm de largura e por 36mm de profundidade, né, que é a peça dupla. Então eu construo ela na geometria e vou fazendo os módulos ali, ó, e faço ele um pouco mais largo, ó, em vez de eu fazer ele com 6, eu faço ele com 7, passo uma linha ali no meio, identificando que eu tenho que cortar esse sarrafo ao meio para poder fazer essa estruturação desse tipo, essa janelinha, né, tipo essa moldura aí. Então pronto, ó, já estou mudando aquela lateral da cama que eu avisei para vocês que era impossível de fazer, não tinha que ter o espaço, então já vou mudando, continuo com o mesmo encaixe ali do lado. Vou ter agora descer ele até embaixo, já que a barra de baixo passa até o final, a barra de baixo precisa passar até o final, e esse encaixe aí em cima eu precisaria botar uma cavilha. Então para eu não botar cavilha que ficaria frágil, eu faço esse tipo de encaixe aí, ó, e já fica bem ok. Eu vou criar outra geometria embaixo, olha, só que tava só com o módulo do Hello Mob, crio outra geometria, oculto o módulo e faço a estruturação com o devido recorte que vai precisar ser feito. Olha só, é um encaixe para poder a gente colar e fixar uma peça na outra, para essa estrutura ficar bem firme, ó. Reexibo os módulos e vou redimensionando eles. Sempre precisa, porque se eu não tivesse exibido eu ia mudar a estruturação da geometria, mas os módulos do Hello Mob ia ficar com o mesmo tamanho. Boto essa peça em cima para poder fazer uma fixação no forro ali, para ter uma amarração maior ainda. E agora eu vou começar a fazer a parte da escada. A parte da cama já está tudo ok, então eu vou fazer a parte da escada. Então antes de eu começar a fazer, eu faço todo um cálculo de dimensões do degrau, né, a altura que eu vou querer cada degrau e a distância total do primeiro degrau até o último. E aí eu faço primeiro essas linhas guias. Para tudo eu faço essas linhas guias. Já que precisa fazer? Não precisa fazer. Você vai ter
um pouco mais de tempo para fazer toda essa linha, mas depois que você tá com ela feita também, você vai só seguindo o ritmo, vai ser muito mais rápido. Isso aí é a estrutura já da escada, que ela vai ser fazer a estruturação de um jeito, mas depois eu percebo que essa cama, ela não vai, essa escada, ela não vai poder ficar 100% encostada na parede, ela vai ter que ter uma folga, né? Para evitar problema na hora da montagem, né? Então a gente vai ter que deixar uma folga. Então eu acabo mudando essa estruturação aí da escada, não a parte da gaveta, mas sim a parte lateral ali, onde eu botei só um sarrafo. Edito logo as cores, sempre que eu boto um módulo eu já vou logo editando as cores também, para não deixar passar nada. Às vezes você insere um módulo e ele puxa as cores de outro, né? E aí, se você não observar isso, às vezes você faz uma caixaria do módulo, aqui na imagem tá branco, mas lá no Hello Mob tá madeirado, entendeu? Então a gente sempre tem que estar observando essa questão das cores, e também não só das cores, do nome do ambiente, bem detalhado, para você não acabar levando mais tempo na obra ali para fazer a montagem, tá ok? Olha aí, tava reconferindo aí, eu tava botando os MDF madeirado tudo de 18 mm, porém como o MDF madeirado não tem nada de estruturação, a gente pode botar ele de 15, né? Então eu fiz essa alteração para todo o MDF de 15 mm. O primeiro degrau da escada está sendo concluído, e agora eu vou só copiando. A gente faz um módulo, né? Um módulo com balcão, e depois bota um tamponamento em cima, certo? É importante você ver também que tem alguns lados que eu não fileto, né? E não tem necessidade, a gente vai estar filetando à toa. Então, eu sempre observo também onde esses lados da fita vai ser aplicado, né? Ali nas configurações do componente. Eu tô mudando aí agora o nome dos módulos, e eu vou copiando e inserindo aí, ó. Já temos a escada feita aí, ó. O último degrau lá, você vê que foi muito fundo, ó. Já reduzi ele, né? Reduzi as medidas. Às vezes quando a gente reduz pela ferramenta de escala, ele dá medidas quebradas, então eu vou lá nas configurações do componente e redimensiono lá, só boto o número cheio sem ser número quebrado. E aí eu preciso começar a fazer agora a parte do corrimão. E essa parte do corrimão é algo que eu faço muita alteração, porque eu começo a fazer e eu vejo que não é muito legal fazer do jeito que eu estava pensando, e eu sempre vou alterando, né? Então faço essa estrutura dessa escada, eu acabo fazendo ela duas vezes. A primeira eu faço ela e acabo esquecendo do patamar da escada que eu preciso colocar para a criança passar da escada para a cama. E depois eu preciso refazer toda essa estruturação também que fica embaixo da escada, porque vai ter um gaveteiro aí, um espaço para brinquedo, e aí do jeito que eu tinha feito só tinha cabido 2 gavetas e o cliente queria mais espaço, né? Então essa daí é o corrimão da escada, ó. Eu faço ele de um jeito que eu posso botar um tamponamento reto, né, completo na lateral, e depois eu só vou precisar fazer os cortes dos cantos. E como eu tô com a geometria, eu só preciso desenhar direitinho e seguir as medidas. Em breve depois eu vou postar o vídeo do detalhamento desse projeto, caso você tenha interesse em assistir o detalhamento desse projeto, como eu faço o projeto, a execução de montagem, né? O projeto de montagem eu vou gravar também e vou postar aqui, certo? Então você pode continuar acompanhando aí. Olha aí, fiz a geometria. Depois que eu fiz a geometria, eu botei os módulos do Hello Mob, mas mesmo assim eu continuo alterando, ó. E aí eu vou ocultando os módulos e editando as geometrias até chegar onde eu quero.
Lembrando que esse aí, gente, é um projeto executivo, tá? Eu não faço projeto de interiores. Eu já preciso de um projeto do arquiteto, do design de interiores para poder fazer esse projeto executivo. Porque no caso, o nosso trabalho aqui, ele é mais da parte da engenharia dos móveis, né? Eu não trabalho com designer, até mesmo porque a parte de design é mais ali a beleza e tudo, e essa parte da estruturação é a parte mais complexa, né, do projeto, porque você é um trabalho de arquiteto e engenheiro mesmo. Então, devido a ser uma parte mais complexa, muita gente se sente insegura em fazer essa estruturação e dar BO lá na hora. Então, assim, cara, uma dica que eu posso dizer pra você é: começa a fazer, entendeu? Começa a fazer, vai assistindo os meus vídeos aqui, vai entendendo como é que eu faço as modulações. Tem muito conteúdo gratuito que eu coloco, dá pra você ter muitos insights aí no seu projeto. Eu faço já a parte aí do fechamento embaixo da escada, ó. E esse fechamento eu mexo muito nele, porque tava me incomodando o jeito que ele tava ficando. E eu penso sim na estética, tá? Eu penso na estética, mas é um tipo diferente de estética, é uma estética já na parte estrutural. Não é a estética de design, né? O design eu sigo o design que o cliente me traz, entendeu? Só que tem muitas coisas que é desenhado no design que não é possível fazer na execução. Então, devido a isso, eu vou trabalhar para deixar o mais próximo possível do design com a estruturação adequada. Então, eu já removo essa ripa que eu botei embaixo, tinha botado para fazer algum tipo de fechamento, mas acabo que eu não faço. E aí, ó, resibo o módulo do Halo Mob. Essas duas barras lateral aí, depois eu faço a modificação delas. Você tá vendo que eu preciso fazer uma emenda, porque tá dando maior do que uma chapa, tá dando mais do que 2,70. E depois eu consigo achar um jeito que eu consigo deixar a peça com 2,70, e aí eu não preciso fazer emenda, porque eu tava preocupado com emenda, pelo menos nesse sentido aí, no corrimão lateral, e essa estruturação ficar fraca. Mas aí depois que eu vou mexendo e vou precisando fazer as alterações, eu modifico ela, ó. Essa parte de baixo aí eu puxo ela inteira. Essa parte da lateral, essa primeira lateral aí que eu tô mexendo agora, eu vou precisar fazer alterar. Não estava lembrado que eu precisava fazer um móvel embaixo. Então eu vou editando, ó. Inclusive o módulo não móvel eu diminuo ele 15 milímetros aí, justamente para esse tamponamento inferior aí ele passar reto, ó. Como ele vai passar reto, ele precisa que esse do meio seja menor, viu? Eu passei reto o tamponamento, ó. Sim. E aí o ideal é que esse projeto ele comece a ser montado pela estrutura da escada, até mesmo por conta do espaço dentro do ambiente, e é onde você vai precisar movimentar mais as peças grandes, é nessa parte aí da escada. Então o ideal é que ele monte primeiro a parte da escada, tá ok? Depois ele monte a cama e por último ele monte o nicho, que é onde eu botei o fechamento, lá na lateral. E aí você vai observar agora aí na parte do escorregador, que eu deixo ele inteiro até lá em cima, topando na parede. E é esse detalhe que eu não podia deixar desse jeito, ó. Eu não podia deixar porque como que a criança vai passar de um lado pro outro, né? Outro detalhe é que eu tinha deixado tudo reto ali, a parte do corrimão, ó. Tinha deixado tudo reto e eu acabei fazendo esse fechamento aí no fundo. E eu pensei, poxa, como é que eu vou fazer isso se a pessoa precisa passar e tem uma peça grande aqui empatando nessa passagem? Então eu faço do lado do outro, mas não tem problema nenhum você fazer e depois você refazer. É muito pelo contrário, é importante você fazer isso. Você faz e aí depois você vê se não, cara, isso aqui não tem condição, posso fazer isso aqui desse jeito, como é que eu vou fazer isso? Então, como que eu vou montar uma peça desse jeito? Não tem condição. Aí eu vou, ó, altero. E eu sempre vou alterando, ó. Já excluí as peças que eu botei ali no fundo, ó. Agora eu olhei lá pro desenho de novo, eu vi realmente que não tinha. Eu começo a editar geometrias. E aí, por que eu faço geometrias? Principalmente por conta dessa parte que tem recortes. O ideal é que a gente faça geometria para poder a gente fazer essas edições. E depois da geometria feita, a gente pega a lateral de tamponamento ou qualquer outra peça que você queira botar do Halo Mob,
e vai dimensionar essa peça de acordo com a geometria que você desenhou, tá ok? Ó, já paguei toda a parte de corrimão, porque eu vi que não era adequado fazer daquele jeito, ó, e já estou fazendo uma nova geometria para poder eu conseguir fazer o corrimão do jeito que eu quero. Permanecer a peça lá do fundo, porque a peça do fundo é que vai guiar a inclinação dessa, olha aí, ó. A peça que vai ficar embaixo é que vai definir a inclinação do corrimão lá de cima. Porque para eu não precisar fazer cortes, muitos cortes em ângulos, então eu deixo o mesmo ângulo do de baixo do de cima, por conta dos degraus da escada. Que do jeito que tava o ângulo ali em cima, se eu fizesse o mesmo embaixo, ó, ele ia pegar nos degraus. Então eu preciso dimensionar a peça de cima ali, o ângulo de cima do corrimão de acordo com o ângulo de baixo. Então eu faço um ângulo onde passa certinho, ó, mas aí eu deixo a peça bem encaixadinha. Eu vou redimensionar o ângulo da peça de baixo e de acordo com o ângulo da peça de baixo eu vou fazer o ângulo da peça de cima, ok? Para não pegar nessa estrutura da escada aí, certo? Não pegar em nenhum degrau. Continuo editando aí a geometria do sketch, eu copio lá pro meio, que os dois vão ser iguais. Até esse momento os dois seriam iguais, né? Porém o único que fica dessa forma é o terceiro lá, que fica próximo da parede, o do meio. E o que fica ao lado da cama eu vou fazer a alteração depois, por conta da estruturação que eu vou precisar fazer embaixo do gaveteiro. Então até esse momento aí eu poderia muito bem já ter feito a estrutura do gaveteiro antes de fazer os corrimão, isso me pouparia trabalho. Só que por mais que eu tenha feito projetos já bem parecidos com esse, eu não fiz igual, idêntico. Então, como foi a primeira vez que eu fiz um projeto desse tipo, eu vou fazendo e vou analisando sem problema nenhum. A gente vai fazendo e vai fazendo a alteração do que a gente quer. Ó, agora eu vou fazer a parte aí agora eu estou fazendo a parte do espaço para que vai ficar embaixo da escada. Então eu já vi que ele não pode ficar reto, que ele tem que ficar uma parte reta para poder fazer o encaixe do gaveteiro, ó. E a parte do meio ela vai acabar ficando desse mesmo formato aí. E para poder fazer essa corte aí, eu já passei a linha ali onde vai ficar a emenda, ó, certo? E eu faço 2 painéis aí com veio para cima mesmo, onde eu vou conseguir fazer o menos recorte possível. Então, o intuito aqui é não fazer cortes muito complexos na obra. Precisa ser cortes retos, né, simples. Mas se eu tiver um painel que vai ter cortes redondos, aí o ideal é que você faça do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, com os cortes redondos, mas que esse corte redondo seja enviado para CNC, né, para você fazer esses recortes via CNC, né. Fica muito mais simples, que vai ficar realmente do mesmo jeito que você botou no projeto. E se você tentar fazer manual, pode ser que não fique igual. Então eu já copiei ali para mim poder ter uma noção, ó, de como é que vai ficar essa estruturação, todo o ângulo certinho de corte, e aí eu copio ela para poder ficar as peças tudo iguais, ó. Eu acabo só excluindo ali o espaço do gaveteiro, confiro o tamanho da peça para ver se eu consigo deixar ela com menos. Aí acabo tendo que ter emenda, ó. Aí eu acho que essa peça ela não precisa ter emenda, o tamanho ficou certinho sem emenda, e aí eu vou levar ela lá pro meio. Eu vou acabar botando no meio e botando ela lá do outro lado também. Ficou bem encaixadinho no tampo mais alto da escada. E aí eu vou fazer agora os tamponamentos, o outro tamponamento lá. Sim, ali é só a geometria, né? Agora eu vou pegar o módulo do Relomob e vou botar ele aí, ó, em cima, certinho. Aí, agora eu consigo pegar o módulo depois da geometria feita e dimensionar ele de acordo com o tamanho da geometria, ó. Olha aí, tá ok? E aí na hora da obra a gente vai fazer esses cortes retos para poder ficar igual a geometria, tá ok? Aí a geometria a gente exclui para a gente ter uma noção de como que o projeto vai ficar depois dos cortes feitos.
Depois que os cortes são feitos, como é que vai ficar? Aí eu oculto a geometria e permaneço, eu oculto o módulo do sketch, permaneço só com geometria. Nessa parte lateral eu não botei ela em ângulo, já botei o painel reto com veio para cima, ó. Então eu vou fazer nessa peça um corte e aí depois eu passo pro outro lado, deixo tudo certinho, ó. Pronto, tudo do mesmo tamanho. E eu vou fazer só os cortes em ângulo agora aí, mas são cortes retos, certo? E o do meio eu acabo fazendo desse mesmo jeito. Depois que eu tive que fazer a alteração da escada, eu vi que o escorregador ficou muito baixo, e aí eu pego e divido esse fundo em dois agora. Deixo o fundo mais baixo e boto mais outra peça que é pro escorrega passar. Quando a gente faz cortes assim em ângulo, é muito difícil o MDF bater certinho. Ele sempre fica com essas quinas, tá? E aí eu procuro trabalhar de um jeito que não fique feio, porque aí cortar em ângulo 45 graus aí já é no topo do MDF, aí já é mais ideal que seja feito numa marcenaria, e às vezes não dá só 45 graus, dá mais, né? Então eu não permaneço aí, eu procuro não me importar muito com isso. Eu deixo mesmo as cabeças do MDF reta, tá? Eu não faço corte em ângulo na cabeça do MDF. Olha só, vou fazer agora a parte do gaveteiro. E aí a estruturação do gaveteiro eu sempre faço igual a estruturação de módulos que eu faço para qualquer tipo de ambiente. Eu boto um fechamento aí, mas acabo que depois eu também eu faço um fechamento lateral aí, mas eu acabo vendo que depois seria melhor eu tirar ele mesmo, já que o móvel vai cobrir tudo. Eu faço esse móvel também numa profundidade, depois eu mudo a profundidade. Você observa nesse projeto que eu sempre estou mudando a forma como eu estou construindo o módulo. Eu vou fazendo e vou alterando, vou fazendo e vou alterando, até chegar na estruturação ideal que eu quero. Já que é muito complexo, realmente é bem complexo, mas eu lhe digo uma coisa: você só vai conseguir fazer projetos desse nível de complexidade se você praticar, se você fazer, se você não se põe em desafios, se você não se envolver com esse tipo de projeto, dificilmente você vai conseguir fazer. E você ter medo de fazer também, cara, é bem complicado. O medo ele vai te travar muito e vai evitar que você chegue a níveis que você pode chegar. Você não é diferente de mim. Eu faço projetos desse jeito, mas eu precisei errar muito para poder conseguir. Você erra, você conserta. O que você não pode é errar duas vezes no mesmo ponto. Então tem a falha e tem o erro, né? A falha é algo que você pode corrigir a primeira vez que aquilo está acontecendo. Agora, a partir do momento que você erra novamente, aí não é mais falha, né? Ele se torna um erro mesmo, e o que você não pode errar, mas você precisa se permitir falhar, porque se você não falhar, você não vai conseguir corrigir sua rota. E esse projeto, ele é um exemplo muito, muito forte disso, porque projetos complexos que nem esse, dificilmente você vai fazer assim: eu vou fazer a estruturação desse jeito aqui, e você vai botar em prática e vai sair do jeito que você quer. Não vai. O que você imaginar é para você ter uma teoria, uma base, um embasamento de como você vai fazer, mas a estruturação mesmo, você vai conseguir fazer uma boa estruturação desse jeito, fazendo e refazendo, com muita atenção. Esse vídeo é um vídeo de 40 minutos, mas eu levei 12 horas para poder fazer esse projeto aí completo, né? São 12 horas de trabalho que eu levei para poder chegar nesse tipo de estruturação, até mesmo porque eu fiz muitos cortes nesse vídeo de coisas que não eram precisas você verem aqui, até mesmo porque eu passo boa parte com uma tela parada pensando, cara, como que eu vou fazer isso. Então eu cortei todas essas pausas que eu faço de pensamento, de como é que eu vou, né? Eu faço um estudo, eu tô com papel e com caneta aqui, eu tô anotando. Então eu acabo fazendo os cortes para poder vocês não terem um vídeo tão longo que vocês não vão conseguir assistir, porque um vídeo de 40 minutos já é bem longo já. Então eu botei o tampo ali, ó, agora.
E eu vou fazer agora os fechamentos laterais. Eu vejo que tem uma tomada ali, eu vou precisar passar essa tomada para frente do módulo, então eu boto uma lateral de tamponamento só com sarrafos aí nesse do lado do gaveteiro, e aí eu puxo a tomada, eu vou puxar a tomada para cima da lateral só para poder o rapaz, na hora que for fazer a montagem, ele entender que ele precisa puxar essa tomada para cima, né? Então eu tiro a tomada de lado onde tá e boto para cima do móvel para ele entender que aí tem uma tomada, né? E aí embaixo agora eu vou fazer um fechamento aí desse rodapé, que a estrutura de rodapé eu boto com MDF branco, mas depois eu boto um tamponamento frontal para poder ficar na mesma cor do módulo. Tá ok, olha só. Então já temos agora aí todo o móvel completo. Vou botar a tomada lá que eu disse que tinha que botar na parte da saia da escada. E aí eu vou voltar agora, né? Eu concluí o projeto, mostrei pro cliente e ele falou assim: Isaac, olha, não pode fazer desse jeito aí, ó. Tá vendo aqui a parte da escada, ó. Você tem que passar pra lá, cara, tá pirando. Aí eu peguei e voltei, puxei a escada todinha pro lado ali, só vou mexer agora só na escada. E aí eu vou e começo a refazer o projeto da escada. Aí tu vai fazer do zero. Eu não vou fazer do zero porque a estruturação já tá toda feita, mas cara, eu vou ter que fazer a alteração. E aí eu começo a pensar, como é que eu vou fazer isso aqui? E aí eu começo a movimentar as peças e editando de acordo com o que é preciso fazer. Eu baixo primeiro um degrau do meio, passo o tampo de cima, né? Coloco ele totalmente reto. Então aqui a parte da escada ficou muito funda lá, eu vou também mexer no ângulo dela. Você vai ver que eu mexo também no tamanho do gaveteiro, ó. Eu puxo ele mais pra frente. E aí como eu puxo mais pra frente, eu vou ter que dimensionar ele atrás também. E essa peça aí do fundo eu vi que não poderia ficar dessa largura aí, não era possível ficar dessa largura. Eu vou acabar mexendo também, ó. Mexer na escada. O ângulo não tava batendo certinho, então eu vou rotacionar ela para poder baixar ela um pouco. Muito alto, vou botar uma peça e aí eu poderia botar embaixo ali, eu poderia botar também, sabe o que? Um outro gaveteiro ali embaixo, mas eu acabei botando só o fechamento mesmo, já tem bastante espaço aí de armazenagem. E aí eu deixei só um tamponamento embaixo, ó. Ela vai estar toda fixada pelo lado e a gente pega e fixa também nessa outra parte aí por dentro, ó. Okay? Então pronto, ó. Eu mexi na angulação do escorregador, pronto, o escorregador tá pronto. Eu vou reduzir agora esse tamponamento inferior aí, vou excluir esses tamponamentos que eu tinha feito, que agora vai mudar essa estruturação. Eu ainda tento encaixar mesmo aí para ver se fica legal, mas essa emenda de topo assim, ela é muito chata, não dá certo fazer desse jeito. E eu vou acabar mudando toda essa estruturação aí. Vou mexer na geometria aí dessa peça do meio e vou fazer ela do mesmo jeito da frontal ali, onde tem a frente do gaveteiro. Eu vou acabar excluindo aí a geometria. E eu tô pensando, aí eu passo muito tempo pensando como que eu vou fazer isso aqui. E aí ó, na hora que eu subo ela, eu já vejo ali o ângulo certinho, ó, onde é que eu quero, qual o tamanho que eu quero. Dá pra botar mais um gaveteiro ali do lado, não dá. E aí eu vou fazendo de acordo com que as medidas vão me permitindo também, né? Esse, já mudei, até a da frente eu mudo também, agora que eu tô vendo, nem lembrava mais. Então eu acabo fazendo essa alteração aí. Vou reduzir agora a profundidade. Eu queria que fique tudo da mesma profundidade. Aí, quando eu boto o tamponamento eu vejo que eu tô fazendo errado. Aí, ó. Tá vendo? Então a gente vai fazendo e vai se deparando com erro. O bom de fazer o projeto em 3D antes de você fazer um móvel, principalmente móveis complexos que nem esse, é que você vai identificar o erro aí, ó. Você consegue identificar o erro na hora do projeto, porque no projeto você vai ver, cara, isso aqui não tá dando certo encaixar desse jeito, né? Então o
projeto ele já vai lhe dizer o que pode e o que não pode ser feito. Você fazendo pelo projeto, você consegue ter essa visualização muito melhor ali do projeto, do serviço, do que se você for fazer esse móvel sem antes ter um projeto muito bem elaborado desse serviço, ok? Eu vou dimensionar tudo, vou mudar toda essa estruturação aí agora. Apago o gaveteiro de 2 gavetas, boto um gaveteiro de 3, aumento lá o rodapé, já que o móvel vai ser maior, aumento o sarrafo frontal. E aí agora eu vou redimensionar o móvel, ó. Vou incluir ele ali onde já estava o outro, só que agora vai ser um móvel com 3 gavetas. E aí a tomada que ia ficar do lado de um lugar, ela agora vai ficar um pouco mais para frente. E essa parte do meio eu precisava fechar ela completa para ninguém ver o outro lado da escada. E aí agora eu vou redimensionar essa geometria, ó. Dimensiona a geometria. Sempre observando. Agora desse jeito não corre risco de pegar no fundo dos degraus da escada. Pelo menos desse jeito não tem como. Então eu vou só cortar o que eu não preciso e ajeitar agora aí a parte da estruturação. Tá vendo? Olha aí. Aí eu vou pegar essa estruturação que eu desenhei. Eu tô botando a tomada agora no lugar onde eu falei. Eu vou pegar essa estruturação, eu vou apagar, né? Não, vou copiar as peças do Hello Mob para lá, vou redimensionar elas, porque agora tá diferente a estruturação. Apaguei a do meio, porque não vai ser mais daquele jeito. Então eu vou posicionar essa peça só pro lado e vou copiar os módulos do Hello Mob para lá, ó, para poder fazer o corte dele agora. Certinho. Olha aí. Então recoloco ela lá na posição onde ela tem que ficar e apago a outra geometria e pronto. Tá pronta a nossa escada, tá pronto o nosso projeto. Agora tá uma estruturação ideal. Eu vou ocultar todos os módulos do Hello Mob para poder ver se tá tudo ok. Pronto, estamos com o projeto feito. Agora é só conferir se todos os materiais estão aplicados às cores, conferir o nome do cliente, o nome do ambiente, lembrando que eu separei em 3, e que é escada, estrutura da cama e nicho. Vai pro Hello Mob, ó, não deu nenhum erro, todas as peças foram possíveis ser fabricadas. E agora eu vou gerar, ele já vai me dar quantidade de material certinha, quantidade de fita, quantidade de componentes, o valor do serviço, e é só enviar para produção, aprovar e correr agora pro projeto de executivo.